Fala rapaziada, mais um videozinho pro canal. O videozinho de hoje é a gente ensinar como é que a gente faz uma leitura do Cortex. Deixa eu só fazer um ajustezinho aqui, que eu esqueci que eu tô nessa máquina aqui e ela não tem VPN com a empresa lá. Deixa eu só adicionar rapidinho, coisa rápida. Beleza, estamos conectados. Agora a páginazinha que vai carregar. Vamos carregar aqui, beleza. Vai precisar dessa VPN aqui para poder conectar. Então, fazendo login aqui, como você já tem que saber disso aí, colocamos aqui a URL, o endereço ali da nossa página de administração, e vamos em equipamentos. Vamos usar novamente aqui Atlas Portaria. Na verdade, eu vou usar um outro condomínio. Vamos abrir esse aqui, porque assim, lá na empresa não vai ter muito log para a gente poder analisar. Então, a gente precisa de log para poder analisar ali, para a gente poder mostrar. Essa senha aqui. Essa aqui, não sei se eu já mostrei em outro vídeo, mas essa aqui é a nova interface do Cortex. Vou falar Cortex aqui porque tem muito cliente que fala Cortex, mas o correto é Cortex. Então a gente tem o Cortex aqui, silenciar o celular. A gente tem o Cortex aqui, essa interface aqui é nova. Só que, entretanto, todavia, a gente meteu um config aqui, a gente consegue acessar o formato antigo, né? Pra você ver que o formato novo ficou bem mais intuitivo, bem mais fácil a gente compreender. Né? Aqui tá todas as informações de uma vez só. Então, se eu quisesse filtrar um equipamento aqui, eu tinha que dar um setinho aqui do lado, né? E aí a gente dava um completo aqui para a gente poder observar os logs chegando. Até inclusive tá chegando log aqui. Só que vamos olhar pela outra interface lá. Antes, só vou mostrar aqui, aproveitar esse log que chegou, para a gente poder analisar aqui. Vamos lá. Aqui a gente tem, no caso aqui, esse log aqui é um log de acesso de facial. Então, só para exemplificar aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar minha câmera para outro canto aqui. Só um pouquinho. Essa câmera minha aqui, não sei se vocês estão vendo ela. Vocês não estão vendo ela aqui, porque na hora de editar que eu jogo ela, mas na hora de gravar ela fica aqui me atrapalhando, cara. Calma lá. Bom, deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui só, porque você tô esse editor aqui. Tô usando o CapCut para fazer a gravação do vídeo aqui, né? Acaba atrapalhando um pouco. Tô aprendendo a mexer nele ainda. Então aqui a gente tem um log de acesso. Então, uma pessoa que foi ali, ela acessou aquela determinada porta. Então a gente vai analisar da seguinte forma. Para ficar mais fácil, o que a UAN fez? Né, para o técnico, no caso TI da empresa, que nem eu, né? Para ficar mais fácil para mim, que eu sou um afiliado da empresa, os caras fizeram o seguinte: os caras deixaram o log de uma cor diferente. Então, para ficar mais fácil para a gente conseguir encontrar o log que a gente precisa dentro daquele monte de informação que cai, que aqui ainda tem pouco, mas tem condomínio que é acesso a todo tempo. É, tem academia, tem mercadinho, tem as entradas de moradores, tem entrada de serviço, tem porta de acesso à área comum, tem porta de elevador que é controlada, enfim. Então, imagina um aglomerado de portas funcionando ao mesmo tempo. Então acaba ficando difícil de você conseguir identificar o que é o que. Então os caras deixaram os logs de acesso, os logs mais importantes de outra cor, e eu consigo dar um detalhe aqui. Então sempre que você vê um log que tem detalhes, é um log de acesso, né? Pra você poder analisar melhor o que está acontecendo. Ah, fulano, o morador José não está conseguindo acessar a porta lá de serviço, por exemplo. A porta da academia. Então o morador não consegue acessar. Por que, que o morador não consegue acessar? Então aqui que a gente vai analisar de forma mais técnica, direta, assim. A gente vai realmente ver o problema que está acontecendo. Porque às vezes lá no equipamento ele não mostra o erro exatamente que a gente quer ver. Ele só fala lá que o acesso não foi permitido. E não é isso que a gente precisa saber. Ele precisa saber o que está acontecendo. Porque o facial ele só reconhece, mas ele faz a validação aqui no sistema para poder liberar. Então a gente tem esse log aqui de acesso. Ele está falando aqui que a tag X da porta X, que não é pânico, que assim, a gente considera o 1 como sim e o 0 como não. Que não é um pânico,
do equipamento do IP tal, ele mostra aqui o serial do equipamento, ele mostra aqui que esse log é um log de acesso. Então, se a gente der um detalhes aqui, ou, se eu não quiser dar detalhes, eu consigo ver diretamente aqui em cima, que assim que vem o log de acesso azulzinho com detalhe, em cima ele vem já mostrando o que que é. Que a gente deu um completo aqui em cima. Livre log completo. Então já consigo ver aqui em cima, ou eu posso dar um detalhe também, porque o detalhe eu vou mostrar para vocês o porquê que ele tem esse detalhe aqui também e fica mais fácil. Então aqui em cima aqui, ele mostra pra gente que o monitor de porta aberta foi iniciado, então a gente já tem como deduzir que a porta foi aberta assim que chegou esse log de facial, então a gente já consegue assim, de cara a gente já consegue saber que a porta abriu. Então, monitor de porta aberta iniciado, no caso desse aqui que tem o monitor de porta aberta habilitado lá na entrada. E em cima a gente tem mais logs aqui. Ele mostra a conta, que foi feita a abertura aqui no caso, esse log que a gente não precisa considerar tanto. Esse cara aqui de cima que a gente precisa ver. Ele fala pra gente que, ó, que a tag X da conta X do evento gerou o evento OACC. Né? Para você que é técnico que ainda não memorizou ainda os códigos dos eventos ali, OACC é acesso concedido. Então foi gerado um acesso concedido. Então, se a gente tem um monitor de porta aberta iniciado e a tag que fez a abertura ali gerou um evento de OACC, né? Perdão. Então isso significa que o morador passou, certo? Então se a gente quiser dar um detalhes aqui para ficar mais fácil, a gente clica em detalhes e aqui a gente tem as informações mais separadinhas e mais específicas em algumas questões. Então a gente desce aqui, ó, ele mostra o que foi feito, ó. Pesquisa ali, ele busca a entrada, então ele mostra a rotina do que foi feito para aquela porta ser aberta. Ó, ele busca o tempo de reclusa, tudo, ele faz toda a pesquisa ali. E ali embaixo ele mostra pra gente, ó. Depois de todos esses logs em vermelho aqui, lá embaixo o primeiro log azul é o nosso log que a gente precisa saber. Então, permissão concedida, porta aberta, né? Liberar a porta, ele tá falando pro sistema. Que é a porta X, que é a entrada 255. Que esse código aqui é uma outra forma de identificar também algumas coisas. Se a gente vir aqui em entradas, então a gente vê aqui que aqui no log da porta 255 é essa porta pedestre externa aqui que a gente está vendo. Então a gente consegue validar qual porta abriu também. Ele não vem aqui falando pra gente que ó, a porta acesso pedestre, porta pedestre foi aberta, mas ele fala o código da entrada. Por isso que é bem importante a gente entender todas as funções aqui do ADM. Para quem é técnico, o cara que vai fazer o atendimento, resolver um problema, o cara tem que saber isso aqui, cara. O cara tem que entender isso aqui. Então, código 255, porta pedestre estranho. Então, a gente tem um log completo do que aconteceu aqui. Se fosse numa situação que a porta não abriu, a gente teria todas as informações e mostraria pra gente aqui que a porta não foi aberta por tal motivo. É que eu tenho que pegar aqui um evento. Quero ver se eu pego um evento aqui de porta que não foi aberta. Aqui não tem nenhum que a porta não foi aberta, não foi reconhecido e tudo mais. Aqui agora está funcionando redondinho. A gente até mudou a faixa de P porque a gente teve um problema com um conflito lá. Então, assim, outro log aqui, ó. Todos os logs de acesso é padrão. Tirando esse log de tag aqui, que essa tag aqui é uma tag meio que padrão. Tá? Não sei nem se vai estar aparecendo para vocês aí. Mas essa tag aqui é do sistema. Então, a base fez a abertura para essa pessoa entrar. Então, nesse caso aqui, não vai ter um log de facial. Mas vai abrir da mesma forma ali, vai vir uns logs bonitinho e você vai conseguir validar. Então isso é muito importante. E esses outro log aqui, Adriel? Para que serve esses outros logs aqui em azul que não tem detalhes? Isso aqui tá falando para a gente o seguinte. Vamos pegar aqui. Esse equipamento aqui, que provavelmente é um endpoint, foi alterado o status dele. Qual o status? Aqui nessa linha azul vai dizer para a gente. Então aqui, o relé 101, igual a zero. Então não foi acionado. Então, sempre lembra, o zero é não e o sim é um. 101, 102, 103, 104, nenhum deles foi acionado. Nesse log aqui.
Então a gente sabe que não foi alteração de relé. Então, até se a gente tiver um problema, a porta tá abrindo sem parar lá, primeira coisa que fazer, abre o Cortex Condomínio, vamos ver os logs. Tá chegando aquele monte de log desse daqui que vocês estão vendo aí, então a gente já consegue validar qual que é o problema. De cara a gente já vê ali qual que é a alteração que tá tendo naquele equipamento e já validar. Então não é de relé. Vamos em sensores. Ó, sensor 201. Já vimos aqui que já tem alteração. 202 não. 203 sim. 204 não. Então 201 e 203 tá como sim. Lembra que o sim é um. Beleza. Mas o que aconteceu? Vamos ver no de cima aqui. Teve alguma alteração? É o mesmo equipamento, ó. Vejam que o IP é o mesmo, ó. Os logs aqui são o mesmo. Vamos ver no de cima aqui. 101, opa, 102, 103, 104, ó, não teve alteração, ó. Não teve alteração. Mas o 201 ainda tá lá. 202 tá igual, 203 tá igual, 204 tá igual. Então aqui a gente não teve alteração, só o 200, o 101 que eu não tô vendo ele aqui. Enfim, vamos para outro. Isso aqui é só para vocês entenderem. Ah, tá gerando arrombamento na porta lá, um exemplo, tá? Vamos usar o arrombamento como exemplo lá. Tá gerando um falso arrombamento. Como é que a gente vai identificar que se é problema no sensor ou se a porta está abrindo e tal, o técnico vai chegar no local e vai verificar. Abriu o Note, abriu o Cortex. Ah, eu tô vendo aqui, ó, sensor 203, exemplo, tá? Não é o mesmo equipamento aqui. O sensor 203 está alterando o status de 1 para 0, 0 para 1, sem a porta estar se mexendo. Então a gente já valida ali que o sensor 203 ou o sensor da porta lá, que fica instalado na porta, está com problema. Então a gente já consegue saber se o problema é o sensor, o que, que é ali. Pelo menos ter um norte para até onde ir procurar o problema. E basicamente é isso. Vamos voltar lá para a versão web, que eu quero mostrar um pouquinho mais dela para vocês. Aqui tem alguns status do Cortex, tá? Tempo ligado, temperatura, o cooler que não está mostrando status aqui, que eu não lembro de ter visto status funcionando aqui nesse cooler aí que o pessoal está mexendo. CPU, memória e disco. Poxa, agora está sendo monitorada essa questão aqui. A rede, né, se ela está conectada, qual que é o IP do equipamento, sensor de falha de energia. Ele vai mostrar para a gente aqui também, que no caso aqui esse condomínio acho que não tem sensor de falha de energia, por isso está desligado. Equipamentos, né, os dispositivos, status de conexão com o servidor. Isso aqui, esse servidor, é o sistema da portaria, né, o servidor lá da empresa, é o status desse equipamento, desse Cortex com o servidor. Então, se tiver o off, aqui não quer dizer que o Cortex está off, tá? Quer dizer que o status, a comunicação entre o Cortex e o servidor está offline. WebSocket, algumas informações de imóveis, morador dispositivo, API, a versão da API e algumas informações que não estão aparecendo aqui ainda. Equipamentos, aquela versão que a gente tem config lá que eu joguei lá em cima, que mostra aquela pancada de equipamento, aqui está um pouquinho mais intuitivo. Então, a gente tem aqui o Cortex, que essa aqui é uma versão 4, que é aquele córtex mais grande, que sai os cabinhos de rede atrás dele, e vai para uma placa de conexão, que daí tá todos os relés, todos os sensores e leitores lá. Olha lá, a gente tá vendo acionando aqui, ó. Então esse aqui é um que aparece. As versões mais novas, que é o córtex separadinho dos endpoints, não aparece dessa forma, ele aparece sem relé nenhum ali. E aí os relés vão estar nos endpoints, né? Então aqui a gente tem IDBox, que é um equipamento que é homologado, tem um Contra ID Edface, que ele tem os relezinhos deles ali, só que em casos específicos onde não tem como usar endpoint, fica inviável para usar endpoint, aí é usado os relés, sensor do facial, do equipamento ali em si, seja qual for. Então a gente tem ali as informações. Mas o que a gente quer, que é o que a gente mais está usando hoje, que é a forma mais ideal, né, a forma ideal para poder trabalhar, é usando o endpoint. Então a gente tem um endpoint aqui que ele tem 4 comandos e 4 sensores, né? Que é a versão antiga ali, ela tinha 16, né? Então foi separado isso aí até para facilitar na questão da instalação, que era um saco. Eu não fiz parte da instalação desses Cortex antigos, mas eu vi na empresa, quando eu estava em locking lá,
estava fisicamente fazendo alguns atendimentos, eu vi que era uma dificuldade tremenda você conseguir depurar um problema. Por quê? Porque é uma placa gigante com todo mundo ali. Então você não conseguia ter uma noção para facilitar resolver o problema mais rápido. Aqui não. Aqui é separado. Aqui até se a gente quiser, a gente consegue nomear os endpoints, ó, que nem esse endpoint aqui é da área de lazer 1. Então eu sei que se der um problema na área de lazer, eu vou atrás daquele equipamento lá, entendeu? E da forma antiga era um pouco mais complexo, né? Você teria que saber ali, eu tenho uma planilha, da informação de cada relé certinho, apesar que hoje no sistema a gente consegue ver isso. Mas facilitou muito, tá? E mais alguns faciais aqui, olha lá, ó, endpoint 2, área de lazer. Então a gente tem um outro endpoint aqui que tem os seus relés e os seus sensores, consegue acompanhar também. E por aí vai. A antena, aquelas antenas de antena veicular, de leitura de tag, igual da Sem Parar, daquelas do de pedágio, sabe? Mesma coisa, a antena que faz a leitura daquelas tagzinhas lá. E aqui tem um Acom Monitor. Esse Acom Monitor aqui é um endpoint específico para uso de monitor de caixa d'água, tá? Então é isso. Aqui em cima, vamos em logs aqui. Aqui em cima a gente tem quase a mesma coisa que a versão lá antiga. Então a gente consegue dar um log médio, que ele vai mostrar algumas informações, e um log completo, que ele vai mostrar 100% das informações que estão caindo no Cortex ali. A gente consegue exportar os logs, limpar os logs aqui para poder facilitar. Tamanho da fonte, eu tô com uma tela que é pequena aqui, vamos diminuir a fonte para ficar mais fácil, ou tá muito pequeno e tal. A gente consegue filtrar, então eu quero ver o log só do endpoint da área de lazer, porque é o que eu preciso ver ali, que eu estou tratando. A gente vem, clica em filtrar aqui, e a partir de agora os logs que vão cair vai ser só desse endpoint aqui. Isso é uma outra coisa que também facilitou bastante, que a gente, naquela versão antiga que a gente tinha, caía log de tudo que está acontecendo no sistema. Você imagina, tudo funcionando ali, caindo um monte de log, fica um pouco mais difícil para compreender. Aqui facilitou ainda mais. Que aí, ó, vai cair log somente desse carinha aqui, ó. Vamos ver aqui o que é esse aqui, ó. Mesma coisa lá, vamos só aumentar um pouquinho para ficar mais fácil para vocês verem aqui. Vou puxar mais para cá. Então a gente tem aqui um log de acesso, lembra da cor da letra? A gente tem aqui que é a tag X, porta tal, pânico não, porta sim, né? Pânico não. O leitor tal, aconteceu isso aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vou abrir o log para ficar mais fácil. Ó, isso aqui gerou um evento de. Ó, não foi um acesso concedido. Vamos voltar um pouquinho antes aqui, só para a gente poder ver, ó. Lembra que eu falei que vinha um log, depois vinha informação do que estava acontecendo? Então ele falou pra gente aqui que a tag tal, da conta tal, gera o evento tal. OCAD, que é tag não cadastrada, né? Então, se você lembrar de cabeça todos os códigos ali, ou os principais pelo menos, você já consegue ver, você não precisa abrir o log aqui. Mas não é um problema abrir o log aqui. Abrir o log, descer um pouquinho, log em azul. O que que é? Não cadastrado. Acabou. Já consegue, a tag desse simulador aqui não tá passando. Por que não tá passando? Vê lá, testou a tag não cadastrada. Vamos validar lá no cadastro dele para ver se realmente não está cadastrado. Ver se é um problema do sistema, se é um problema da tag, entendeu? Então, basicamente é isso aí, rapaziada. Não tem muito assim o que falar. Tem aqui também a opção de entradas, né, para você conseguir. Deixa eu recarregar aqui. Tem a opção de entradas aqui que não tá aparecendo, não sei por quê. Não sei por que não tá aparecendo, mas não tá aparecendo. Mas aqui abre tipo uma aba web. Abre tipo essa abinha aqui, ó. Abre tipo isso aqui para poder fazer a abertura. Essa páginazinha abre ali. Não ver por que não tá abrindo. Vou tirar um zoom aqui para ver se é isso. Não tá abrindo mesmo. Vou aproveitar a coisinha rápida aqui. Beleza. Já reiniciou. Mas não tá carregando. Não tá carregando. Então a gente tem a opção de entrada aqui, que nesse caso aqui não está aparecendo, mas para você, quando você for fazer o teste lá, você consegue testar e vai aparecer. Opção de backup. Então a gente tem uns backups aqui
no Cortex, que ele salva pra gente as informações de fotos, tags, né? Que é o que ele tem na hora que ele vai validar. Para ficar mais simples, mais fácil e não ficar zicando com o banco de dados lá no sistema, ficar buscando um monte de informação. Imagina, 50 e poucos condomínios, 100 condomínios buscando informação no mesmo banco de dados. Você teria que ter um servidor muito parrudo, entendeu? Para poder não dar gargalo nas questões das informações. Para ser uma coisa mais rápida, o Cortex tem um próprio banco de dados ali que ele puxa as informações. Configurações, a gente tem a configuração do hostname, a gente pode jogar o nome do condomínio aqui se for necessário, a gente não faz essa alteração, porque a gente tem as informações todas salvas já. Habilitar o DHCP do Cortex. Em casos onde não tem um DHCP ativo no condomínio, a gente consegue habilitar o DHCP do Cortex só para a gente poder subir um equipamento que não tem IP padrão, enfim, né? Opa, perdão. Servidor DHCP, esse aí que eu tô falando. Só para a gente poder subir um equipamento que não tem padrão ali para poder acessar, ele depende do DHCP para ele pegar o IP e funcionar. Aí a gente habilita essa função aqui. E aqui já fala pra gente, ó, ele só ficará ligado apenas 15 minutos. Então, dependendo de você deixar habilitado todo o tempo lá, ele só vai ficar ligado 15 minutos ali, já para evitar aquela questão, esqueci lá, habilitado, tá, beleza? E aqui o DHCP que eu falei aqui em cima, que eu tava falando da função, era outra. É pro Cortex pegar IP automaticamente. Só que é uma coisa que a gente não faz, porque o Cortex vem com IP padrão. Então a gente acessa ele com IP padrão e fixa o IP dele, que é o que a gente precisa no local ali, né? Então é isso. Roteador Wi-Fi, essa função aqui também é bem pouco usada, né? Porque a gente já tem o IP padrão do equipamento, já acessa e já configura. Mas em alguns casos que você quer configurar pelo aplicativo da OneSupport, tem um aplicativo também que faz essa configuração aí, que você consegue programar um Cortex e fixar o IP nele. Fechou, rapaziada? Aqui algumas funçõezinhas de reiniciar, né? Reiniciar serviços ali. A gente pode dar um reiniciar separado em cada função ali, a API, o PHP, as câmeras, ou reiniciar 100% o Cortex. Daí ele apaga tudo e volta tudo de novo. Aqui. E o log comendo solto aqui. Ó, ACC, ó. O ACC. O que mais? Só ACC. Se tem algum outro diferente aqui. Ó, ACC. Isso. As rotinas do Cortex, né? Algumas coisinhas que ele faz com os equipamentos lá para manter tudo certinho funcionando. O erro de comunicação depois que eu reiniciei a API. Fechou? É isso aí, rapaziada. O vídeo ficou grande já, deu 20 e poucos minutos. Eu vou tentar reduzir isso aí, fazer uns cortezinhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Precisou assistir mais de uma vez? Ah, eu tô com dúvida. Pá, assiste quantas vezes for necessário. Esse vídeo não vai sair do YouTube, então, eu acho. Assiste quantas vezes for necessário para você poder entender. E é bem intuitivo. Essa página que a One fez aqui ficou show de bola. Ficou muito mais fácil do que essa config aqui que a gente usava antigamente. Que aqui era todas as informações. Olha isso aqui. Tinha ali, né, a questãozinha. Você pegar, eu quero ver só esse aqui, ó. Quero ver só esse cara aqui funcionando. Você deixava só esse cara aqui. Só que os logs ainda continuavam vindo, velho. Você via log de tudo. Então, de qualquer forma, você tinha que dar um Ctrl F aqui, ó. Eu quero ver só os logs desse equipamento. Opa. 11.6. Opa. Então a gente ia filtrar só pelo log desse cara. Então a gente tinha que ficar olhando aqui para ver se ia vir o log desse cara aqui, entendeu? Então é isso. É nóis e até o próximo vídeo.